Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 30 a 34. Entre o envio dos discípulos em missão, o Evangelho do domingo passado, e a volta dos mesmos evangelhos deste domingo, Marcos inseriu o relato do martírio de João Batista. Herodes, que sintetiza o poder opressor, é um líder político que sai às expectativas e esperanças do povo sofrido, matando João Batista, a voz dos sem voz. Mais ainda, Herodes celebra a festa da vida, seu aniversário, com os poderosos. Mas para ele, viver significa condenar à morte quem defende o povo. Ele celebra a festa da vida matando as esperanças e lideranças populares. É dentro desses antecedentes que Jesus aparece como líder do seu povo sofrido, compadecendo-se dele. Com Jesus, celebrará o banquete da vida, saciando a fome do povo. E é o que vem depois dos versículos contemplados na liturgia deste domingo. A primeira situação dos discípulos e situação do povo. No primeiro ponto desse evangelho, os discípulos retornam da missão e prestam contas a Jesus. Fazem como ele uma avaliação do trabalho. Prestam contas do que fizeram. Expulsaram demônios, curaram muitos enfermos e ensinaram, pregaram que todos se convertessem. Tem-se a impressão de que a missão possa durar apenas poucos dias. O próprio Jesus convida os discípulos para irem a um lugar deserto, a fim de descansar um pouco. A situação dos discípulos é de intensa atividade. Havia tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. É a mesma situação enfrentada por Jesus como o Mestre. Eles também precisam retirar-se para um lugar solitário. A situação dos agentes de pastoral não é tranquila, mas a do povo chega a ser insuportável. Eram como ovelhas sem pastor. E mais ainda, é a situação de gente que chega ao extremo da exploração, a ponto de nada ter para continuar vivendo. Os discípulos, pelo menos, têm o que comer. Falta-lhes tempo. O povo não tem o que comer. Os discípulos precisam descansar um pouco, mas os que vão e vêm necessitados são muitos. Ao descer da barca, Jesus vê numerosa multidão. Nota como o trecho insiste ao contraste entre o pouco e o muito. No segundo ponto do Evangelho, nós encontramos as necessidades do povo sofredor são maiores e mais urgentes que as dos discípulos, por mais cansados e sem tempo que estejam os agentes de pastoral, há sempre numerosa multidão para ser ajudada e libertada. Jesus é o verdadeiro líder que conduz à liberdade e à vida. O povo não suporta mais o peso da opressão. As lideranças políticas, concentrada em Herodes, por exemplo, em vez de resolver e devolver a esperança ao povo, matam o porta-voz, João Batista. Era ele o porta-voz do povo. Ele era a voz dos que clamam no deserto. Por isso o povo sai de todas as cidades para um lugar deserto. A saída das cidades, onde vigora o regime de Herodes, rumo ao deserto, recorda o êxodo do Egito, onde o sistema faraônico ceifava vidas em direção ao deserto, para daí atingir a terra da promessa.
É nesse lugar deserto que Jesus, o novo líder, encontra o povo sofrido e se interessa por ele. O primeiro gesto de Jesus é compadecer-se dessa gente esmagada pelos traidores do povo. O evangelista Marcos emprega 4 vezes esse verbo, sempre referido a Jesus: leproso, fome, possessão. E a reação típica de Jesus diante dos sofrimentos e dos sofredores provocados pela exclusão social. Ele se compadece, porque eram como ovelhas sem pastor. Mateus e Lucas, nas passagens paralelas, omitem essa expressão. É sinal de que, para Marcos, ela tem valor especial. Se formos pesquisar no Antigo Testamento, encontraremos em outras passagens, por exemplo, em Números 27, 17, 1 Reis 22, 17 e Ezequiel 34, 5, por exemplo. Aí se trata sempre da falta de liderança capaz de conduzir o povo para a posse da liberdade e da vida. Como Deus, Jesus se compadece e assume a liderança dessa gente sofrida e oprimida por líderes traidores do povo. Marcos, com essa expressão, quer sublinhar que Jesus é o líder que conduz os pobres na construção da nova sociedade. Aí começa o mundo novo. O Evangelho de Marcos tem muitos começos. Jesus começa a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos não diz o que Jesus ensina, assim porque o ensinamento dele é conduzir as pessoas à prática da novidade do reino. Concretamente, o ensino de Jesus é o que vem a seguir, ou seja, a lição da partilha dos bens da criação, sem que ninguém fique excluído ou continue passando necessidade. A partilha, o banquete da vida, é a grande doutrina que ele apresenta. Quem aprendeu desse líder nunca mais desejará voltar ao domínio de Herodes, o traidor do povo e assassino das lideranças populares. Herodes, nunca mais.